e vamos começar a falar um pouco sobre o que é liderar no futuro desse mundo que está aí tão instável, tão diferente. E eu quis muito fazer esse webinar porque eu gosto muito desses bate-papo ao vivo e eu acho que é uma forma da gente debater, da gente construir juntos e da gente entender a relevância que tem esse assunto liderança para o futuro de todos nós. Na minha modesta opinião, não tem inovação sem bons líderes, não existe mais liderança em equipe. Eu tenho uma teoria que diz que existem líderes cercados por mini-líderes que formam uma equipe ocasional e que depois se desmancham e formam equipes de outra forma, né? E esse tema, ele é muito importante. Primeiro, eu queria dizer que ninguém é dono do termo liderança e ninguém é dono do termo futuro. E eu faço alguns estudos no MIT e um dos professores lá falou uma coisa que eu adorei, que eu vou compartilhar com vocês. Liderança não tem um conceito e não tem um formato. Cada um precisa criar o seu conceito e o seu formato de forma que isso atenda à sua realidade. Então, a gente tem diversos formatos de liderança acontecendo no mundo e todos eles podem dar muito certo. Eu acho que o único líder que não tem mais muita chance de sucesso é o líder que é técnico demais e não tem nenhuma das outras habilidades, mas eu acho que hoje ele é minoria. Então, eu vou explanar um pouco sobre liderança para o futuro. Eu queria que vocês tivessem na mão um papel e uma caneta, porque depois eu vou fazer um exercício. Se vocês tiverem perguntas, podem ir colocando aqui no chat. Eu depois vou parar para responder todas. Eu agora, no meio do nosso assunto, eu vou tentar não parar, para que a gente possa render durante esse tempo de webinar. E eu espero que vocês, junto comigo, aprendam alguma coisa nova, especialmente tenham algum insight novo para usar no dia a dia. Falar sobre futuros é sempre um desafio, porque eu acho que virou um assunto do presente, virou um assunto da moda, e eu adoro tudo que está sendo feito e falado em torno do futuro, mas eu também gosto de conversas um pouco mais sérias e mais profundas sobre os futuros do mundo. E hoje, nesse assunto liderança, eu vou usar esse viés um pouco mais profundo para que a gente não fale de um assunto tão relevante de uma maneira muito rasa. Nosso trabalho, para quem não me conhece, a maioria que está no webinar já me conhece, então vou pedir um pouco de paciência, é conectar pessoas e empresas a futuros plurais. Esse é o nosso trabalho, é isso que a gente quer fazer, e a gente faz isso de uma maneira acadêmica e empírica. E nós temos dois grandes focos: metodologia para negócios, para que eles construam seus futuros, e um viés para formar líderes com um mindset de futuro e não de presente. Como a gente faz isso? Em todo final de webinar, de curso e de palestra, as pessoas me perguntam, mas como eu posso fazer um negócio desse? Então, a forma que a gente usa aqui, ela vem do macro para o micro. A gente cria estratégias de futuro, olhando para futuros de longo prazo, levando as pessoas para criar futuros inimagináveis, para que então elas venham para futuros mais tangíveis. A gente gosta muito de trabalhar pessoas em cargos formais e informais de liderança. Eu acredito em transformação de negócios e inovação como uma necessidade do dia a dia. E a gente já fala de trabalho 2050, no dia 5 de abril, eu vou fazer com a Rosa Alegria uma palestra no Cubo imperdível, com o relatório 2050 de WorkTech, Trabalho e Tecnologia. São dados, são análises, são debates muito importantes, globais, de 63 nodos do mundo inteiro, e é uma boa base de decisão, então eu altamente recomendo que, se vocês puderem participar, vocês participem dia 5 de abril. Nosso pano de fundo sempre é a disciplina de estudos de futuros. Então, o líder exponencial em si, que eu falo muito, ele vem inicialmente da Singularity University, mas o nosso líder exponencial aqui na W Futurismo, ele já tem um viés muito maior, muito mais amplo. E para mim, hoje, a liderança
que é capaz de criar futuros de longo prazo, ela precisa aprender metodologias e formas de pensar de um futurista e dessa academia que nos serve também para que a gente olhe esse futuro de uma forma muito mais ampliada. Então, de novo, vou contar um pouquinho quem eu sou. Eu acumulo essas 5 funções e eu acho que os líderes do presente já precisam jogar em mais do que uma posição. Eu gosto muito de dizer que existem alguns líderes que nascem praticamente exponenciais. Eu acho que tem pessoas que precisam fazer um esforço muito grande, mas eu acho que qualquer um pode ser líder, qualquer um pode fazer um trabalho exponencial e a gente precisa entender exatamente o que isso significa. E eu acho que hoje as lideranças exponenciais que estão pelo mundo, elas têm diversas matizes que compõem um novo modelo de liderança que todos nós podemos aprender. Então, eu vou falar um pouco de onde vem o nosso conteúdo. Sempre Finlândia, de onde eu sou fã, maior centro de estudos de futuro do mundo. Singularity, onde eu comecei o meu estudo e eu respeito e gosto muito, mas eu não fico nesse viés somente americanizado e não aprecio. Acho que a gente precisa ampliar a conversa para um módulo global. Millennium Project, que é o maior sistema de inteligência de futuros do mundo, associação profissional da minha categoria. Tenho o prazer esse ano de fazer parte da rede do Gerd Leonhard, que é um dos futuristas mais respeitados do mundo, uma das federações maiores do mundo, que é a World Future Studies Federation, e eu estou indo para a Austrália para estudar com o Sohail Inayatullah, que é um dos maiores futuristas do mundo, e a gente vai desenhar o mundo em 2030. Então, eu vou pedir de novo que as pessoas que estão online fechem o vídeo e o microfone, a gente está gravando, e eu vou passar para vocês um vídeo que é o nosso vídeo de 2019, antes da gente começar efetivamente o nosso webinar. Quais são os futuros do mundo? A Era 4.0 tem sido intensa e vem ressignificando a nossa existência. A sociedade debate com preocupação os futuros do mundo. Temas como ética, meio ambiente, sustentabilidade e ruptura de padrões tradicionais são agora assuntos globais. A digitalização do nosso mundo avança em ritmo acelerado e sinais de futuros plurais nos convidam a refletir. Que mundo desejamos para a nossa geração e para as futuras gerações? Precisamos ampliar nossa visão e considerar o futuro transformacional de longo prazo. Nos negócios, inovar passou a ser assunto do dia a dia. As tecnologias são ferramentas incríveis para a construção do futuro que queremos. A era digital nos ajudará a experienciar o presente e a desenvolver novas habilidades. Mas os pilares de um futuro sólido exigem um olhar transversal. Aspectos sociais, tecnológicos, políticos, ambientais e econômicos permeiam as decisões do presente e nos levarão para o futuro desejado. A era pós-digital já é uma realidade. O consumidor mudou, a sociedade mudou e não há caminho de volta. A inteligência coletiva criará uma economia ainda mais desafiadora, a transeconomia, onde pequenos ecossistemas se auto-organizam e elegem o que melhor atende suas necessidades no momento. Empresas que não compreenderem a nova sociedade poderão ser dispensadas pelo mercado. Ética digital, estratégia de futuros, liderança sustentável, habilidades planetárias e o futuro da raça humana são assuntos relevantes para 2019. Você já se alfabetizou para este futuro? W Futurismo. Propagamos o foresight de alto padrão internacional no Brasil e conectamos pessoas e empresas a futuros plurais. Então vamos começar a falar um pouco do tema liderança para o futuro. O mundo está mudando, a gente hoje já tem tudo conectado, em 2025 tudo realmente estará conectado.
E eu vejo que a tecnologia avança num ritmo avançado, muito diferente do avanço do ser humano. E essa é uma lacuna bastante grande. Nós não somos exponenciais, nós somos analógicos, nós somos mais lentos no processo de mudança, especialmente no processo de mudança de mindset. E o mundo está nos desafiando hoje de uma forma tão intensa que a gente precisa quebrar tudo que a gente construiu, quebrar tudo que a gente aprendeu, quebrar quase tudo que a gente fez e recomeçar e criar coisas completamente novas. Na verdade, eu acho que a gente está passando por um momento de grande libertação, onde a gente pode mais, onde a gente pode ter mais acesso, pode ter mais conhecimento, pode fazer mais coisas, mas principalmente vai experimentar uma liberdade que vai nos exigir muita responsabilidade. Teremos que crescer, a gente vai ter que se emancipar e a gente vai ter que dar as mãos e assumir as rédeas, o comando e a mudança do nosso planeta, que está realmente sofrendo com todas as agressões dos últimos anos em nome de ganhos materiais, em nome de muitos terem quase nada e poucos terem muito, e eu acho que essa equação vai mudar. No futuro, a classe média é a grande classe dominante. Então, quando a gente pensa um pouco em o que significa liderança, o que significa o futuro que a gente está começando a criar agora, a gente não deveria se assustar, a gente só precisa tomar alguns cuidados. Eu acho que a revolução tecnológica ela está intensa, a festa exponencial continua, mas a gente precisa começar a falar de alguns limites e de algumas coisas que talvez não sejam tão interessantes para a raça humana nesse futuro. Tem futuros anunciados que eu acho que vão ruir em menos de 2 ou 5 anos. Alguns futuristas ou algumas pessoas que fazem previsão e acertam muitas vezes, têm previsões muito sombrias para o nosso mundo e tem uma massa de pessoas indo atrás disso, acreditando que esse é realmente o futuro que a gente está construindo e que esse é o único futuro ao qual a raça humana se destina. O tema de hoje é liderança. Eu acho que assim como o mundo, os líderes estão em construção. Diferente dos últimos 30 anos, a liderança hoje está sendo extremamente desafiada. A maioria dos líderes não tem fluência digital e não tem alfabetização para o futuro. Conhece algumas linguagens de inovação, mas não está pronto para construir esse futuro de longo prazo, porque a mudança de mindset ela é muito radical, ela não é só uma adaptação, ela é quase virar o que a gente fazia em relação à liderança do avesso. E o nosso tema hoje é falar um pouco do que são esses modelos de liderança do futuro. Do que a gente está falando na prática? Como é que são essas pessoas que já estão hoje no comando da transformação do planeta e que em pouco tempo devem ser a maioria no comando dos negócios, no comando das instituições sociais, no comando dos governos, no comando das comunidades à nossa volta. Então, existem diversos modelos de liderança. E a primeira coisa que eu queria que você fizesse com o seu papel anota um conceito de liderança. Escreve no papel de uma forma muito sucinta o que significa liderança para você. Sai dos clichês, sai do gestão de pessoas, do influenciar. O que significa de fato liderar para você? Essa é a primeira pergunta, eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder, porque no final eu gostaria que vocês escrevessem isso aqui no chat. Muito bem. A segunda pergunta que eu queria que vocês respondessem você quer na próxima década liderar ou ser liderado? Qual vai ser a sua escolha? Essa é a segunda pergunta que eu gostaria que você respondesse. Mais curta, mais sucinta. Você quer liderar ou quer ser liderado? E a terceira pergunta e última desse bloco se você quiser liderar, se você quiser ser liderado, ok, não precisa fazer muito esforço. Se você quiser liderar, o que você está fazendo para se tornar um líder da próxima década?
você está acompanhando o movimento de mudança, mas o que de fato você está fazendo no seu dia a dia para poder acompanhar as mudanças nos modelos de liderança que estão surgindo aí. Que os jovens tiram de letra, mas aí faltam outras coisas, sem dúvida alguma. Entre os modelos de liderança, eu queria esclarecer algumas coisas que eu acho que acabam formando um grande combinado. A gente tem hoje, vivos no mercado, atuando, modelos de liderança completamente analógicos. A gente ainda tem muita gente funcionando no modelo mental de liderança antigo, comando, controle, hierarquia, processo, meta, gestão de pessoas como se elas fossem coisas. Esse líder analógico, ele ainda é uma realidade. Provavelmente ele vai ficar em cada vez menor número, porque esse líder não veste mais num mercado que, por exemplo, já é completamente digital. A gente tem aqui o segundo modelo, que é o líder digital. Normalmente são pessoas de antigas áreas de TI, pessoas muito ligadas a tecnologias, pessoas que sabem como aplicar as tecnologias dentro dos negócios, pessoas muito ligadas à inovação, pessoas muito ligadas a ecossistemas de disrupção, por exemplo. Eles estão nas startups, eles estão nos núcleos digitais das empresas, são líderes digitais, que já são uma parte do novo modelo de liderança para o futuro. Então, os líderes digitais são os grandes líderes dos 2 últimos anos, aqueles que puxaram a transformação digital, aqueles que foram entender a tecnologia, aqueles que estão à frente nessa digitalização dos negócios. São líderes do futuro? São, mas eu acho que ser digital não basta e para ser um líder do futuro você tem que ter outros incrementos. Os líderes exponenciais, que são os líderes globais, são líderes de grandes feitos, são líderes que fazem 10 vezes mais com 10 vezes menos recurso. São líderes de empresas que são enxutas e que escalam, que têm grande valor de mercado. São líderes que têm chamados globais, Elon Musk, Jeff Bezos, por exemplo, Steve Jobs. São pessoas que realmente romperam uma era e começaram uma nova era global. Eles são conhecidos globalmente, mas eles têm a seguinte característica: eles têm empresas que fazem 10 vezes mais com 10 vezes menos recurso. Essa é a característica muito forte do líder exponencial. Esse termo surgiu na Singularity University e tem a ver com criar projetos que impactam 1 bilhão de pessoas num formato muito mais enxuto. Então, quando a gente fala de liderança exponencial por si só, é mais ou menos isso que significa. A gente tem também espalhado pelo globo líderes sustentáveis, por exemplo, uma comunidade que se chama Young Global Leaders. São pessoas jovens que estão muito preocupadas em criar um futuro sustentável para a humanidade. Uma das grandes frases é um futuro melhor para todas as pessoas. Elas se importam com o clima, elas se importam com o recurso natural, elas se importam com o refugiado, elas se importam com o impacto social que criam os negócios. Elas são pessoas realmente empenhadas não num futuro apenas digital e também não num futuro apenas exponencial, mas sim num futuro muito mais sustentável para muito mais gente. Então, são líderes que têm no seu mindset um desejo muito forte de criar um mundo muito sustentável. A gente tem também os líderes que transcendem. Papa Francisco é um líder que transcende. Ele transcende o padrão normal dos líderes. Ele faz tudo diferente daquilo que um papa tradicional faria. Ele vai além, ele vai acima, ele está a serviço espiritual da humanidade. E eu gosto sempre de dizer que os líderes que transcendem, eles são pessoas consciente ou inconscientemente muito espiritualizadas. E elas estão a serviço desse mundo e sabem que a colheita talvez seja num mundo diferente ou pós-morte.
Então, no passado, talvez eram pessoas que construíam grandes catedrais, por exemplo, não viam a obra terminar, mas sabiam que era uma obra que ia permanecer entre as pessoas durante muito tempo. Então, transcender tem a ver com ir acima, olhar de cima, olhar além, ir além do padrão mais ou menos normal. E a gente tem aí muito forte agora, falei disso ontem num evento, a liderança feminina. Não é sobre briga de gêneros. O arquétipo feminino, a energia feminina veste muito bem nesse mundo novo. Então, a mulher, ela tem uma natureza sistêmica, ela tem uma natureza mediadora de conflitos, ela tem uma natureza relacional, ela tem uma natureza agregadora. E isso tudo agora é muito necessário para o líder da próxima década. Os negócios digitais, os negócios disruptivos, os negócios exponenciais, eles também monetizam, mas eles precisam de cuidado, não de controle. E o arquétipo feminino é naturalmente bom nesse assunto. E a gente, durante a história da humanidade, a gente vem trocando. O arquétipo masculino é predominante por um tempo, depois o arquétipo feminino, mas na próxima década as características do arquétipo feminino são mais relevantes do que as características do arquétipo masculino e todos nós temos as duas energias. Então, você pode ser um líder exponencial sendo homem, sem dúvida alguma, mas leia e observe o jeito como as mulheres cuidam das coisas, porque é esse jeito que vai prevalecer e predominar agora. E ontem eu falei que o futuro é feminino e ele realmente é. Eu acho que as mulheres estão conquistando um grande espaço, a gente precisa falar de diversidade, a gente precisa romper muitos preconceitos, mas a mulher traz uma bagagem dentro da energia feminina que vai ajudar muito nessa liderança da próxima década. E aí a minha pergunta é: quem está no comando do mundo durante essa revolução? E a resposta é ninguém, e sim uma inteligência coletiva. Em todas as conversas de futurismo que eu tenho com pessoas de fora, é muito interessante observar que todas elas falam na inteligência coletiva que está criando a nova sociedade humana, que está criando a nova sociedade global e que define coletivamente o que quer e o que não quer mais daqui para frente. Então, por exemplo, empresas vão ser dispensadas porque elas não atendem mais a demanda da nova sociedade e esse comando, na verdade, eu acho que ele está distribuído entre a nova sociedade global. No comando da revolução e da transformação, existem alguns atores importantes. E me preocupa quando as pessoas acham que um ecossistema planetário apenas está no comando da mudança do mundo. E, na verdade, a gente tem vários ecossistemas distribuídos pelo planeta que estão liderando a transformação do mundo e, por consequência, a transformação dos negócios. À frente desses ecossistemas tem pessoas que se destacam muito, que são, sim, os líderes que provavelmente serão os líderes do futuro emergente, pós-emergente, e talvez os líderes do futuro. São pessoas que têm características um pouco diferentes. A gente explora isso aqui na W, falando do líder exponencial, que para nós tem um conceito muito mais amplo do que escalar 10 vezes mais e fazer 10 vezes mais resultado com a metade do recurso. Então, quem está no comando hoje são pessoas disruptivas, são pessoas corajosas, é esse personagem que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Aqui tem uma representação de um ser humano, um pensador digital, que precisa refletir sobre os desafios globais da humanidade e criar negócios, projetos e serviços que sirvam aos 17 desafios globais de sustentabilidade. As pessoas estão viajando um pouco na história de propósito, empresas com propósito, e hoje eu participei de uma reunião global de avaliação sobre quanto a gente está de fato trabalhando pelos 17 desafios de sustentabilidade do planeta que muitos de nós ainda nem conhecem. E os governos estão muito no final, são os últimos da lista. E as ONGs, por exemplo, o empreendedorismo social também está à frente de tudo. As empresas privadas também estão num lugar muito baixo da lista.
E o grande assunto dentro dos desafios globais, esse ano e talvez nos próximos anos, é o caos climático, as mudanças climáticas. Elas precisam de atenção urgente. Então, quanto mais startups, quanto mais negócios, quanto mais coisa, quanto mais projeto, campanha surgir para ajudar a gente nesse grande desafio que é aquecimento global, emissão de CO2 e esse caos climático que o planeta está mergulhado, melhor. E está na hora da gente não só refletir sobre isso, está na hora da gente fazer alguma coisa. Aqui na W a gente tem 2 campanhas por semestre, uma delas é Elimine o Plástico e a outra delas é Fale Bem do Brasil. E depois eu posso mandar os links para que vocês possam participar, mas comece eliminando o plástico, já é uma grande coisa. Engaje-se nas campanhas climáticas, porque esse realmente é o grande desafio. E liderar tem várias dimensões e tem vários âmbitos. Você pode liderar a sua família, sua sociedade, seu grupo de amigos, seus clientes, enfim. Você tem muito espaço para liderar. Não cabe mais a conversa de mas eu não tenho equipe. Esquece esse conceito de liderança. Ele hoje é muito maior e ele é muito além. E aqui eu trouxe um pouco do que eu considero o problema atual, o apagão de executivos preparados para comandar essas empresas rumo ao futuro. Os executivos são os mantenedores do presente, eles não são pensadores de futuro e muito menos construtores de futuro. E essa semana também eu ouvi numa aula com Salim Ismail, da Singularity, que diz que essas pessoas que estão aí no comando dos negócios não são as que vão transformar o mundo e construir os negócios da nova era, porque eles estão ocupados demais cuidando de meta, explicando as coisas para os acionistas e cuidando das empresas que não têm mais competitividade nenhuma. Então a gente precisa fazer um esforço muito grande para trazer o C-level para as conversas de futuro. Eu frequentemente eu vou para palestras, eu faço workshops, eu faço treinamentos em company e o C-level quase nunca está lá. É sempre a média, gerência e alguns departamentos de inovação. E isso me preocupa. O C-level precisa participar desse movimento e não se comportar apenas como alguém que mantém o presente e se preocupa com o futuro e delega isso para áreas de inovação. Nós temos hoje uma realidade muito clara, áreas analógicas e digitais completamente separadas. Não tem volta, seria andar para trás, transformar as coisas para a forma analógica, então a gente só tem o caminho digital e a gente precisa seguir em frente. Então, líderes que já são digitais já estão à frente dos líderes analógicos, mas não estão à frente dos líderes de sustentabilidade, exponenciais, globais, líderes que transcendem. Eu acho que esses estão no topo da lista dessa corrida da liderança. Então, ser digital, ter fluência digital, ter mindset digital é o mínimo que a gente precisa agora para sim ser um líder da próxima década. Essa para mim é o argumento mais forte para quem quer liderar daqui para frente. Você precisa ter um mindset orientado para futuro. A gente precisa ser pensador de futuro. Todos os dias você precisa pensar no futuro. E todos os dias você precisa se perguntar, eu estou onde, estou indo para onde e como eu vou construir esse futuro junto com a minha equipe, junto com os departamentos, junto com as empresas em rede. Uma das coisas que eu vejo muito pouco hoje, eu vejo muito mindset voltado para inovação e para transformação digital, mas eu não vejo tanto mindset assim orientado para futuro. E eu acho que a gente só tem o presente mesmo na mão, mas se você não está olhando para futuro algum, qual é o presente que você é capaz de criar? Todos nós só temos o presente na mão. Você não tem como fazer nada em relação ao futuro sem que você faça isso no presente. Então, eu acho que aqui tem uma pegadinha. Nem viver no futuro, nem viver no passado, nem só experimentar o presente. A gente traz insights do passado, hindsights, experiências. A gente experimenta o presente, mas a gente precisa sempre olhar para o futuro que a gente está construindo e para o futuro que a gente quer. E o líder do futuro, para mim, o atributo mais importante é ser um pensador de futuro, capaz de tomar decisões no presente, de criar ações
no presente que construam esse futuro. Um outro item que eu mostro muito nas minhas palestras é: os novos líderes não pensam neles, eles pensam no coletivo. Eles pensam no planeta, na sociedade, eles observam a economia, eles antecipam movimentos de mercado, eles saem na frente na resposta de negócios e, obviamente, isso traz para eles uma carreira de destaque e uma vida pessoal com menos luxo e com mais sucesso de verdade. São pessoas que são influentes, são pessoas que têm milhares de seguidores, são pessoas que realmente têm grandes feitos, mas eles olham primeiro para o todo, depois para si mesmo. E eles não trabalham para si, eles trabalham para a sociedade. Por consequência, eles monetizam e ganham lugares de destaque nessa sociedade. Eu falo muito e vou repetir de novo que a gente está entrando numa era muito forte de inteligência coletiva que sempre existiu, mas o novo líder precisa ser capaz de trabalhar com a inteligência coletiva ligada. Ou seja, os ecossistemas se auto-organizam, as equipes se auto-organizam, os departamentos se auto-organizam, a sociedade se auto-organiza e o negócio se auto-organiza. O que eu quero dizer com isso? É não controlar, é não medir, é não pressionar, mas é ser capaz de fazer com que a inteligência coletiva se explore no seu potencial maior, que seja composto de pessoas muito inteiras e muito capazes, e o líder, na verdade, é o grande maestro dessa orquestra que toca a música que a inteligência coletiva vai dançar. Ele sabe fazer a leitura do movimento coletivo, ele antevê sinais e ele sabe como orquestrar equipes diferentes de uma maneira muito única. Ele conhece todas as pessoas, ele sabe qual é o tom, ele sabe a hora de avançar, de recuar. É como uma música. Não tem nada a ver com comando, com controle, com egocentrismo, nada disso. Então, precisa entender como o movimento coletivo humano funciona e ser capaz de juntar peças que trabalhem de uma forma fluida sob o comando desse líder da nossa nova era. Obviamente, esses líderes novos, todos empacotados nos modelos que eu falei antes, eles têm na conversa diária a sustentabilidade, não só naquele padrão antigo. A Rosa Alegria tem uma frase que eu gosto muito, não é dela, mas que a gente usa: sustentabilidade revisitada. Não é aquela velha sustentabilidade, é realmente uma preocupação legítima de como os negócios estão impactando o nosso planeta. São pessoas que, sim, constroem um mundo mais sustentável, têm como objetivo uma maior sustentabilidade para todas as pessoas, inclusive discutem ética, discutem limites, discutem o que realmente a gente está fazendo. Agora a gente vive momentos de internet, de deep web, de dark web, e eu acho que muita coisa está vindo à tona porque a gente precisa repensar alguns discursos que rolaram muito fortes nos últimos 2 anos. Tem premissas aí de que já robôs vão substituir pessoas e que seremos metade humano, metade robô, e que o cérebro vai ser conectado com a internet, que o Facebook vai ler nosso pensamento. Vou ser muito honesta e eu posso estar sendo completamente careta. Eu acho que esse futuro é temeroso e eu não sei se eu quero esse futuro para mim, então eu quero discutir se isso é ético para a nossa raça humana ou se a gente pode usar a tecnologia de uma outra forma. O novo líder também, ele entende muito das tecnologias exponenciais, de como elas são aplicadas no negócio, de como elas se combinam, de como elas fazem esse negócio potencializar. Os líderes também têm uma mente completamente disruptiva, eles não pensam na maneira padrão, eles estão sempre fazendo caminhos diferentes, trazendo ideias diferentes, e eles prezam muito pela auto-organização dos ecossistemas, eles dão liberdade, cobram responsabilidade, têm uma mente completamente líquida, ou seja, não estão presos a nada, assumem erros, mudam decisão, fazem isso de uma forma ágil e não tem nenhum problema em desaprender para reaprender. E são pessoas que têm extremo cuidado com o cliente, com o projeto, com a sociedade. Cuidado é uma ótima palavra.
São líderes que cuidam para que todo aquele ecossistema esteja andando numa direção e para que as pessoas não percam o propósito de vista. São pessoas capazes de mudar as coisas de estado. São atributos muito sutis, são atributos comportamentais, são atributos líquidos, mas são atributos que fazem realmente esse líder ser diferente de tudo que a gente conheceu. E a maior competência está no cérebro. Ele tem uma mente maquinada e desenvolvida, que expande todos os dias em busca de novos conhecimentos, que se joga em zonas desconhecidas fora da sua zona de conforto, para que o cérebro possa ser desafiado, possa ser expandido e para que ele mesmo quebre os seus paradigmas o tempo todo. São pessoas que observam, são pessoas que têm uma intuição muito aguçada, são pessoas que fazem o que poucos têm coragem de fazer, que falam sem nenhum medo de serem ridículos ou repreendidos. São pessoas que se libertaram da maioria dos medos e das crenças que a gente carrega com tanto fervor durante uma vida inteira. Então, são pessoas que não são exponenciais, mas têm uma mente exponencial. Para acompanhar a tecnologia exponencial e a revolução exponencial do mundo, a nossa mente precisa ser desafiada e a gente precisa, eu não gosto muito do termo só pensar grande, eu acho que a gente precisa pensar de uma forma mais inteligente. Como é que eu posso fazer melhor uma coisa que eu vinha fazendo até agora? Como é que eu posso criar uma coisa nova que atenda a um problema de uma maneira diferente daquela que eu vinha fazendo agora? Como é que eu posso criar um transporte, um consumo diferente daquilo que a gente vem fazendo agora? As pessoas estão com muita energia tentando consertar coisas que não servem mais. A gente precisa despertar a criatividade, a gente precisa oxigenar a nossa mente e a gente precisa treinar a nossa mente para que ela tenha ideias ridículas todos os dias, ideias absurdas. Faça um exercício. Saia na rua e veja quantos problemas você pode resolver de um jeito diferente. Essa é uma forma de treinar a mente, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho do que a Singularity traz para depois empacotar esse assunto liderança e fazer um exercício com vocês. A Singularity University traz os 4 pilares do líder exponencial. E o líder exponencial, segundo a Singularity, tem esses 4 pilares ao mesmo tempo. Ele é um futurista, ou seja, ele é um pensador de futuro. Ele é uma pessoa que se importa demais com o impacto social que os negócios podem causar. Ele realmente tem empatia por populações que estão com problemas, por exemplo. Ele é um tecnologista, ele sabe muito bem como usar as tecnologias dentro dos negócios e para fazer os negócios fluírem, funcionarem e disruptarem mercados. E ele é um inovador nato, ele cria coisas que até então as pessoas podem ter achado ridículas, mas que depois se tornam o normal do nosso mundo. Esses 4 pilares formam essa rede. Aqui em cima tenho, deixa eu ver se eu consigo descer isso aqui. Vou descer essa régua. O líder exponencial, segundo a Singularity University, tem um mindset de futuro, uma rede de habilidades que conecta esses 4 pilares, cada pilar tem atributos e comportamentos, e ele é uma pessoa conectada com o mundo inteiro. Até porque a Singularity faz projetos que impactam 1 bilhão de pessoas. Então, só conseguem fazer esses projetos pessoas que têm um network futurista no planeta. Você não precisa se tornar uma pessoa desse formato, mas é importante você entender o que já tem de liderança espalhada por aí, no mundo. Vamos para o próximo slide. Então, eu queria, antes de falar um pouco de algumas outras premissas que eu separei aqui para vocês, para a gente finalizar, que vocês entendessem que o mundo está se repaginando. Portanto, os negócios precisam se repaginar. Portanto, os líderes precisam se repaginar. Então, nas instituições, nos governos e nas empresas, a gente ainda tem líderes do passado. E a gente tem um grupo de líderes novos surgindo que tem um chip completamente diferente. A gente vai precisar aprender com essas pessoas, porque é hora de ressignificar também a nossa forma de liderar. Não tem certo, não tem errado, mas tem coisas hoje que funcionam melhor e é por isso que cada um vai precisar criar o seu modelo de liderança.
Eu sugiro que você entre lá no nosso site para baixar o e-book Trends 2019. São 19 tendências, eu falo de liderança também, inclusive na troca de cadeiras desse ano, mas lá, muito claramente, os líderes de 2019 vão precisar fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo. Manter o que existe, inovar todos os dias e transformar o negócio de maneira que ele crie negócios novos. Enquanto ele cuida de um negócio que existe, ele precisa olhar para mercados paralelos para poder criar novas frentes de negócio, enquanto talvez o negócio que existe começa sim a se extinguir, a diminuir, a ter menos participação de mercado. Infelizmente, os líderes só tomam essas decisões quando estão tendo perdas ou de share ou de grana, mas líderes que estão na frente já sabem que precisam manter e inovar todos os dias e começar a olhar negócios diferentes para transformar o negócio que existe hoje num negócio completamente diferente nos próximos anos. O segredo, de novo, tá em quão diversa é sua mente. Para mim, o exercício de liderança tem muito pouco a ver com competências, tem muito a ver com o estado de ser e com a forma de pensar de uma pessoa. Se a sua mente é desenvolvida, se a sua mente transcende, se você é uma pessoa corajosa, curiosa, que gosta de aprender, que olha para as outras pessoas, que tem empatia, você naturalmente é um líder com quem as pessoas gostariam de estar. E eu vou trazer 2 coisas do MIT daqui a pouquinho, que eu acho que recheiam um pouco essa visão que parece muito romântica, mas eu só acredito em boa liderança vinda de boas pessoas. Uma pessoa que não é bem formada, que não tem a mente desenvolvida, que não transcende, que não observa, pode ser um bom gerente, mas eu não sei se ela vai ser um bom líder. E aí a pergunta que não quer calar nunca, como eu me transformo num líder de futuro? Então, existem várias formas de ensinar você a ser um líder do futuro, e eu vou ensinar uma só, não tem fórmula nenhuma. Você precisa ler artigo de jornal, você precisa ler blog, você precisa ler um e-book, você precisa fazer um curso, você precisa observar a sua liderança, você precisa observar outras lideranças, você precisa ver liderança na startup, você precisa comparar pessoas que você acha que lideram bem com pessoas que você acha que não lideram tão bem assim. Você precisa aprender em vários canais diferentes para que então você conclua qual é o modelo de liderança que você acha ideal para a próxima década e assim você pode se transformar nesse modelo de liderança. Eu trouxe aqui algumas premissas. Então, para a Singularity University, que está no Vale do Silício, que é uma indústria de espaço e tecnologia, o líder é exponencial. É um líder que é futurista, inovador, tecnologista e movido por impacto. E ele cria projetos que impactam 1 bilhão de pessoas. É muito legal esse modelo, eu acho que ele se aplica muito em nossas startups, por exemplo. Acho que isso é muito legal, mas eu não sei se todo mundo vai impactar 1 bilhão de pessoas. E eu gosto desse modelo de liderança exponencial um pouco mais robusto e um pouco mais maduro. O segundo que eu queria falar um pouco é Futures Agency. Eu trabalho com Gerd Leonard, ele mora na Suíça, ele tem uma agência de futuristas globais, cada um com um tema diferente. E lá a premissa é líderes éticos, não apenas exponenciais nem digitais. Líderes que sejam capazes de avançar sem perder a ética e sem deixar de questionar o que é importante para o ser humano. Será que o uso de dados precisa ser imposto para todos os seres humanos ou tem alguns que talvez podem optar? Eu não quero que use os meus dados, eu não quero ser rastreado, eu não quero chip no meu cérebro. E eles defendem muito a ética digital. Então, eles acham que todos os líderes precisam ter mindset de futuro e eles defendem muito a discussão sobre o que realmente é bom para a raça humana nos próximos 10, 20 ou 30 anos, já que as tecnologias estão invadindo tudo. Eu gosto muito dessa discussão porque ela me parece uma discussão bem madura, bem sênior. Hoje eu publiquei
uma afirmação do Gerd Leonard, que o Facebook, na verdade, foi construído para nos viciar, e isso é ilegal, e é verdade. E eu acho que discussões assim precisam começar a povoar as nossas mentes. MIT Sloan, eu estudo a liderança de organizações e de mudança. E aqui eu queria compartilhar duas coisas importantes com vocês. Primeiro, todo líder precisa influenciar e ser um bom gestor. Sem um desses dois pilares, a liderança afunda. Então não adianta ser um excelente influenciador se eu não sei gerenciar um processo ou um projeto, por exemplo, ou se eu não sei gerenciar o dia a dia. Também não adianta eu ser um excelente gestor se eu não sou capaz de influenciar pessoas e de criar uma rede de network que faça o meu negócio funcionar. Então no MIT, no meu curso especificamente, a gente aprende que o líder, seja lá que conceito estiver para você, precisa ter os dois pilares, precisa ser um influenciador e um gestor na mesma proporção. Senão ele não consegue fazer o negócio funcionar, ou a instituição funcionar, ou o ecossistema funcionar. No MIT Sloan ainda, eles falam em 4 pilares da liderança. E quando eu vejo isso somado à liderança sustentável, à liderança ética, à liderança exponencial, a brincadeira começa a ficar bonita. Os 4 pilares são visionário, relacional, inovador no sentido de inventador, na verdade. Pessoa capaz de inventar coisas. E alguém que faça as coisas ter sentido. Então, são 4 pilares. Intercalados, e dentro desses 4 pilares a boa liderança acontece. E no curso que eu dou, eu misturo tudo isso um pouquinho para que as pessoas vejam diferentes frentes do líder exponencial ou do líder do futuro e possam realmente criar o seu modelo em cima de ferramentas tangíveis. Gosto muito desse conceito do MIT Sloan, porque ele navega entre o mundo analógico e o digital. Nem todas as empresas e nem todos os ambientes estão prontos para líderes exponenciais, porque a premissa do líder exponencial é acelera e quebra tudo. E a premissa do líder sustentável é slow innovation, calma, vamos nos juntar aqui e vamos fazer as mudanças com um pouquinho mais de tranquilidade. E eu gosto de misturar isso tudo porque eu acho que isso traz modelos de futuro bastante bacanas para a gente. E eu agora queria fazer um exercício com vocês. Eu vou diminuir um pouquinho a minha tela. E eu queria que vocês pegassem um papel e uma caneta e respondessem essa primeira pergunta. De 0 a 10, quanto pensar no futuro faz parte do seu dia a dia? Escreve num papelzinho, por favor. De 0 a 10, quanto pensar no futuro faz parte do seu dia a dia? Quem quiser compartilhar, anota no chat. Fico super feliz. Se não quiser, depois quando eu entrar de volta online, na tela, a gente vê se alguém quiser compartilhar. Segunda pergunta. Qual foi a ideia mais inovadora que você teve em 2018? Mas aquela que foi incrível, que você se apaixonou, que as pessoas falaram, uau, que demais, essa ideia foi extraordinária. Foi muito inovadora. A terceira, você conhece bem as 3 categorias tecnológicas da era 4.0? Aqui eu vou pedir para vocês colocarem sim, não e mais ou menos. Vou repetir a pergunta. Você conhece bem as 3 categorias tecnológicas da era 4.0? Sim, não, mais ou menos. E por último, a última pergunta. Qual é o impacto social que você causa com o seu trabalho? Nesse trabalho atual que você está hoje. Que impacto social ele causa? De preferência, qual é o desafio de sustentabilidade global que ele ajuda a resolver ou a melhorar? Eu já vou abrir o chat daqui a pouquinho. Eu espero que você tenha as respostas aí na sua mão. E eu queria só falar para vocês que nessa sexta-feira próxima
Eu estou dando um curso de liderança exponencial aqui em São Paulo, na Groenlândia, na Casa Casulo. Nós vamos mandar para vocês todos um cupom com 20% de desconto. Amanhã, no final do dia, a gente está encerrando as inscrições. Então, se você quiser participar, é super legal. A gente tem um curso de 8 horas e a gente, em maio, vai ter o programa de formação com 40 horas, porque o mindset é muito diferente, então a gente precisa fazer algo mais longo. Aqui um pouquinho do que são as nossas experiências de aprendizado, que eu queria compartilhar com vocês. Eu gosto muito de turmas pequenas. E o meu recado final para você é: lidere o mundo a partir de hoje. O futuro já está aí, o futuro já chegou. E eu acho que as coisas vão ficar cada vez mais complicadas para quem não mudar o mindset e para quem não conseguir se adaptar para essa nova era. E eu acho que muita gente vai passar de líder para liderado e ok, mas se você quiser liderar, é hora de pensar nessa transformação.